Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Olá, estamos aqui para mais um episódio do podcast do Inteligência Jurídica do Machado Meyer. Eu sou Eliana Quimente, estou aqui com as minhas sócias Alessandra de Souza Pinto e Clarissa Freitas. Olá, Eliana, olá, Clarissa, muito bom estar aqui hoje com vocês para bater esse papo. Olá, Eliana, olá, Alessandra. É um prazer estar aqui com vocês hoje para debater um tema tão instigante. E nós vamos falar sobre um tema que sempre gera muitas discussões entre as companhias abertas, que é a divulgação de fatos relevantes. Nós vamos abordar alguns temas mais recorrentes nessa matéria, como, por exemplo, quando uma companhia deve divulgar um fato relevante, um comunicado ao mercado, alguns eventos societários que sempre geram uma dúvida quanto a divulgar ou não um fato relevante, como, por exemplo, a assinatura de memorandos de entendimento não vinculantes. Vamos falar um pouco também da visão da CVM. Hoje, a CVM tem dado muita importância para a questão da divulgação de informações e da assimetria de informações pelo mercado. Então, a gente está vendo um número crescente de processos administrativos sancionadores sobre o tema, um aumento no valor das multas aplicáveis, companhias cada vez mais recebendo ofícios da CVM e da B3 questionando ou a não divulgação de fatos relevantes, ou a sua divulgação intempestiva, ou a divulgação por meio equivocado, como, por exemplo, a divulgação de um comunicado ao mercado quando deveria ser um fato relevante e vice-versa. Então, as companhias têm que ter presente que a CVM tem uma superintendência, que é a superintendência com mercado e intermediários, que faz esse monitoramento de oscilações atípicas e, havendo qualquer oscilação atípica, é muito comum que a CVM e ou a B3 enviem um ofício às companhias. Vem daí a importância da companhia ter um departamento de relações com investidores que faça um monitoramento muito próximo, que inclusive saiba avaliar se a oscilação é uma oscilação típica ou se ela é atípica, tendo um desvio padrão maior do que o usual, e se for este o caso, que o DRI fique pronto para agir proativamente, independentemente do recebimento de um ofício. Então, vou aqui agora passar a palavra para Clarissa, para que ela fale um pouco aí sobre o conceito de fato relevante e dê um pouco mais de informações sobre essa questão de quando divulgar. Obrigada, Eliana. Eu vou falar um pouquinho, bem brevemente, sobre a regulamentação e a legislação. O conceito de fato relevante, ele está previsto na própria lei das SA, no artigo 157 da lei, que impõe uma obrigação geral aos administradores de divulgarem atos e fatos relevantes, e tem uma resolução específica da CVM sobre o tema, que é a resolução 44, que acabou por substituir recentemente a instrução CVM 358. A resolução 44, ela traz como conceito de ato ou fato relevante qualquer decisão do controlador ou deliberação da Assembleia ou dos órgãos da administração da companhia, ou qualquer ato ou fato que tenha acontecido no âmbito da companhia e que possa influir de modo ponderável na cotação dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles referenciados e na decisão dos investidores de comprar, vender ou manter aqueles valores mobiliários, ou na decisão dos investidores de exercer quaisquer direitos inerentes à condição de titulares de valores mobiliários de determinada companhia aberta. Ou seja, é todo fato ou ato que tenha ocorrido no âmbito da companhia e que seja grave o suficiente que possa influir na cotação dos valores mobiliários ou na decisão dos acionistas de venderem ou manterem aqueles valores mobiliários nas suas respectivas carteiras. O artigo 2º da Resolução 44, ele traz alguns exemplos do que poderiam ser considerados como atos ou fatos relevantes. É claro
claro que esse rol do artigo 2º é um rol exemplificativo, vão ter situações em que o DRI da companhia ele vai ter que analisar se outros fatos que não estejam ali necessariamente listados podem ou não ser considerados como fatos relevantes. Então, essa análise, né, pelo DRI da companhia vai ter que levar em consideração não apenas esse rol exemplificativo do artigo 2º, mas também outras situações que estejam acontecendo com a companhia naquele momento, se ela, por exemplo, está negociando alguma operação, ou se ela está passando por algum tipo de reestruturação societária, e vai depender também do próprio business, né, da própria estrutura da companhia. Então, esse rol desse artigo 2º, ele obviamente ajuda, mas ele não necessariamente, o DRI, ele olha para aquilo e simplesmente aplica aquela regra. Ele tem que olhar todo o contexto da situação atual que está acontecendo para inferir se aquela situação ali vai ser ou não um fato ou ato relevante. Então, dentre os exemplos, né, que o rol do artigo 2º traz, podemos citar alienação de controle, reorganizações societárias, celebração de acordo de acionistas em que a companhia seja obtida, decisão sobre cancelamento de registro de companhia aberta, aprovação de plano de outorga de opção de compra de ações e alteração nas projeções. Vou passar a palavra agora para a Alessandra, que vai falar um pouquinho sobre essa parte de projeções, que também é sempre polêmica. Embora a Resolução 44 traga como exemplo apenas a modificação de projeções, na Resolução CVM 80, que trata aí das companhias abertas, é tratado também como fato relevante o início das projeções. Ou seja, se a companhia quer divulgar qualquer projeção, isso é um fato relevante. E nessa esfera, é preciso tomar muito cuidado com manifestações na mídia ou em redes sociais, entrevistas, pois é muito comum acontecer do diretor dar uma entrevista e passar algum número aí futuro, e isso acabar em um ofício da CVM questionando por qual razão não foi divulgado um fato relevante. Então, esse é um ponto sempre de bastante atenção. Então, a projeção, mudança de projeção ou descontinuidade de projeção vai ser sempre objeto de um fato relevante. E a forma de se divulgar também é muito importante. Então, se é um fato relevante, não adianta divulgar de outra forma. A CVM quer ver isso na forma de um fato relevante. Então, existe um precedente em que a companhia divulgou uma informação no âmbito do processo de recuperação judicial. E isso não foi suficiente. A CVM queria ver aquilo um fato relevante, né? Da forma correta. E muitas vezes, se a informação não é relevante, ela também não deve ser divulgada como uma informação relevante. Nesse caso, ela deve ser objeto de um comunicado ao mercado. E aí eu passo aqui para a Clarissa falar o que seria a diferença entre um fato relevante e um comunicado ao mercado. Parece simples, mas é uma análise sempre complicada. Exatamente, esse é um questionamento que a gente sempre recebe muito por parte dos nossos clientes, né? Quando se deparam com situações no dia a dia. Se eles devem divulgar como um fato relevante ou como um comunicado ao mercado. E basicamente a diferença está no conteúdo da informação. O DRI, ele tem que fazer uma análise sobre aquela informação e se ele entender que aquela informação tem a capacidade de influenciar na cotação das ações ou influenciar a decisão dos investidores de venderem ou comprarem aqueles valores imobiliários, aquilo tem que ser divulgado como um fato relevante e não como um comunicado ao mercado. Inclusive, a própria CVM menciona em alguns precedentes que não é recomendável que as companhias também divulguem tudo como fato relevante para adotar uma posição conservadora, porque não é a forma correta de fazer. Realmente tem que ser feita uma análise do conteúdo da informação. E essa prática também de divulgar tudo como fato relevante pode ser, inclusive, criar um precedente negativo para a própria companhia, né? Então, a gente também não recomenda que isso seja feito. E, Eliana, o que você acha quando a gente está tratando de M&As, por exemplo, né? Uma questão muito comum. Em que momento que a gente deve divulgar quando a gente está aí negociando um M&A? Esse é um excelente ponto, Alessandra, e sobre o qual a gente é recorrentemente questionado pelas companhias, né? Então, como eu mencionei na abertura, muitas vezes um cliente, companhia aberta, assina um MOU não vinculante de uma transação relevante e fala, olha, não é um documento vinculante, está sujeito a N pontos, não gostaria de divulgar. A gente, conservadoramente, sempre acha
acha que o cliente estaria num campo mais seguro divulgando. Mas, sendo um documento não vinculante, a gente acha que é defensável a sua não divulgação, mas tendo em mente que qualquer caso de oscilação atípica ou vazamento da informação sobre essa operação, ou qualquer, enfim, especulação na mídia sobre uma potencial operação, caberá ao DRI imediatamente divulgar a informação. E quando a gente diz divulgar a informação, muitas vezes a companhia também questiona dizendo que ainda não tem nada para divulgar naquele momento. Obviamente que a companhia não vai inventar nenhuma informação. Ela deve divulgar um fato relevante, ainda que seja para dizer que ela está avaliando a transação, que a transação está ainda num estágio bastante inicial, que não há certeza quanto à sua concretização, mas ainda assim é importante que a companhia divulgue, e divulgue, como eu disse, de forma proativa e não após o recebimento de um ofício da B3 ou CVM. Pegando esse gancho do que a Eliana falou, é importante dizer que a própria regulamentação e a tendência, né, jurisprudencial da CVM são todas nesse sentido de, primeiramente, a ampla divulgação. A regra é a da ampla divulgação. Existe uma exceção na própria regra da Resolução 44 que fala quando a divulgação colocar em risco o interesse legítimo da companhia, aí sim a administração da companhia ou seu acionista controlador podem não divulgar aquela informação que pode causar um prejuízo para a companhia. Agora, essa regra, essa exceção, ela deixa de valer imediatamente na ocorrência de uma oscilação atípica ou no evento de um vazamento de informação. E de quem é a responsabilidade aí por essa divulgação de fatos relevantes, né? A responsabilidade primordial aqui de divulgação dos fatos relevantes é do diretor de relações com investidores, tanto de divulgar como de inquirir os acionistas controladores e os demais administradores da companhia sobre algo que possa estar causando aí uma oscilação nas ações da companhia. Caso o DRI não cumpra esse dever dele, os próprios acionistas controladores ou os outros administradores devem fazer essa divulgação. O DRI deve sempre tomar algumas medidas para se proteger. Então, por exemplo, está se negociando uma operação muito sensível, é sempre bom já ter um fato relevante pronto para caso de vazamento. Então, um fato relevante pronto, já alinhado com a administração da companhia, é sempre uma boa medida para evitar que você tenha uma demora caso ocorra algum vazamento. E sobre esse ponto, é muito importante que numa negociação de M&A, que o próprio controlador, que é aquele que inicialmente começa as tratativas, que ele informe ao seu DRI o que está acontecendo, que nem sempre acontece na prática. Então, muitas vezes, controladores que estão ali negociando são surpreendidos por uma manchete de jornal ou numa informação no Twitter, e o próprio DRI não sabe. É claro que, como a Lê falou, ele tem o dever de inquirir o controlador a respeito do que está acontecendo, se tem alguma coisa acontecendo que ele não saiba, mas para que esse tipo de situação não ocorra, o ideal é que o controlador sempre informe o DRI a respeito de qualquer início, de qualquer tratativa de negociação que ele esteja tendo com alguma outra parte. Bom ponto, Clarissa. E outras medidas que também o DRI deve ter para se proteger, ele deve ter controle muito rígido da cotação das ações para definir, para ver em que momento pode estar ocorrendo alguma oscilação atípica aí com as ações. Deve-se ter também um controle sobre tudo que sai na imprensa sobre a companhia, especialmente nos veículos principais, de forma que se possa dar uma resposta rápida, caso tenha alguma notícia sobre a companhia. E aqui um ponto importante que a gente não abordou antes, mas caso tenha um vazamento de notícia, a comunicação da companhia é independentemente dessa notícia causar oscilação nas ações. Se ela tem um potencial de causar oscilação nas ações, deve ser feita a divulgação, porque muitas vezes a companhia vem pra gente e diz, mas saiu a notícia e minhas ações nem subiram, nem caíram, mas elas poderiam ter subido ou caído. Então, a CVM, em muitos precedentes, isso até pode ser uma linha, né, de defesa, mas que não tem muito sucesso. Um ponto importante que também sempre causa dúvidas é a respeito do momento da divulgação dos fatos relevantes. De acordo com a regra da regulamentação, os fatos relevantes eles devem ser imediatamente divulgados, ou seja, uma vez que o DRI tenha constatado a existência de um fato relevante, ele tem que divulgar de forma imediata, preferencialmente antes do início
ou depois do encerramento dos negócios na Bolsa. Se o DRI entender que aquele fato relevante pode causar uma oscilação muito grande e aquilo tenha que ser divulgado no meio do pregão, ele necessariamente tem que entrar em contato com a Bolsa de Valores e pedir a suspensão da negociação. A Bolsa normalmente suspende por 20 minutos e aí o fato relevante pode ser, a informação é então disseminada. Aqui eu vou fazer um adendo importante, que o manual do emissor da B3 determina que a divulgação aconteça com no mínimo 30 minutos antes da abertura da sessão de negociação. Então, muito cuidado ao divulgar muito próximo da abertura da sessão de negociação, porque isso pode levar a uma suspensão e, eventualmente, uma multa para o DRI. Um outro tópico que vale a pena ser abordado é o que acontece em caso de não divulgação de fato relevante. A não divulgação de um fato relevante configura uma infração grave e, como tal, é passível de apuração de responsabilidade dos responsáveis através de processo administrativo sancionador pela CVM, onde podem ser aplicadas quaisquer uma das penalidades previstas no artigo 11 da Lei 6385, que vão desde uma simples advertência até uma inabilitação para o cargo de administrador de companhia aberta. Importante mencionar que muitos desses casos de responsabilidade por não divulgação de fato relevante se resolvem através da celebração de termo de compromisso. Importante mencionar que um termo de compromisso ele é celebrado em qualquer fase do processo administrativo sancionador e ele não significa uma confissão quanto à infração que está sendo apurada. Né? E importante, eu vou deixar a Clarissa mencionar um pouco, que essas sejam as penalidades, sejam os valores pagos nos termos de compromisso para encerrar processos administrativos sancionadores, vêm sendo aí majorados sensivelmente pela CVM. Exatamente. A instrução CVM 607, que trata dos processos administrativos sancionadores, ela acabou por incluir, no final, algumas condutas, né, ilícitas, e ela incluiu o valor de uma pena base para cada uma dessas condutas. Esse valor dessa pena base ele pode ser acrescido ou diminuído a depender de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Mas o que é importante mencionar é que a não divulgação de ato ou fato relevante ou a divulgação em desconformidade com a forma prevista na regulamentação foi enquadrada como grupo 2 por essa regulamentação. E esse grupo 2 tem como pena base o valor de R$600 mil. Ou seja, a CVM vai partir deste montante de R$600 mil para majorar a pena final ao acusado em caso de condenação. E importante também mencionar, como a Eliana mencionou a questão dos termos de compromisso, a gente tem verificado também um aumento bastante significativo nos valores negociados com a CVM na celebração de termos de compromisso envolvendo fatos relevantes. A gente via, há algum tempo atrás, que esses termos de compromisso eram celebrados por um valor de aproximadamente R$150 mil, R$200 mil, e agora a gente já tem visto que esses termos de compromisso, em média, né, eu estou falando de uma média, podem chegar a R$400, R$500 mil. Então, realmente, a CVM ela tem, de fato, aprofundado o valor das penalidades impostas e dos valores negociados no âmbito dos termos de compromisso. Importante mencionar, antes também da gente fechar, que todo esse arcabouço, né, jurídico a respeito da obrigatoriedade de divulgar atos e fatos relevantes tem como principal objetivo fazer com que todos os acionistas eles tenham posse daquela informação ao mesmo tempo, evitando-se dessa forma uma assimetria informacional no mercado que possa eventualmente resultar numa negociação com base em informação relevante ainda não divulgada, que é conhecida como a prática de insider trading. Então, um dos objetivos principais das normas que determinam a divulgação de atos e fatos relevantes é a coibição da prática de insider trading, que por acaso também é um episódio próximo que a gente vai gravar e vocês vão poder também escutar. Bom, acho que é isso. Poderíamos passar horas aqui falando desse assunto que é tão importante para as companhias e para o mercado. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada, agradecemos pela audiência e até o nosso próximo podcast. Você
Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.